Estou iniciando o sexto vídeo que eu leio este livro, o Evangelho segundo João. Irei ler hoje com vocês o capítulo 6. Irei iniciar novamente fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos iniciar. A multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque tinha visto os sinais que fazia em benefício dos que estavam doentes. Jesus subiu no monte e aí sentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, dia festivo dos judeus. Levantando os olhos e vendo que grande multidão acorria a ele, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para que todos estes possam comer? Dizia isto, porém, para o pôr à prova, pois sabia o que iria fazer. Felipe respondeu: 200 denários de pão não bastaria para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Há um menino aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tantos? Jesus disse: Fazei o povo se acomodar. Havia muita relva naquele local, e os homens, em número de quase 5.000, sentaram. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os entre todos de igual modo os peixes, quando quisessem. Quando estavam saciados, Jesus disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos. Com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra por todos os que haviam comido, aqueles homens, vendo o sinal que Jesus fizera, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo e proclamá-lo rei, afastou-se novamente sozinho para a montanha. Jesus caminha sobre as águas. Ao entardecer, seus discípulos desceram para o lago. Subindo no barco, atravessaram o lago em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera para junto deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Tendo remado cerca de 5 quilômetros, viram Jesus caminhando sobre o mar e se aproximando do barco. Ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: Sou eu, não temas. Quiseram acolhê-lo no barco, mas logo chegaram à terra para onde iam. Jesus é o verdadeiro pão da vida. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar viu que havia somente um barco e que Jesus não embarcara com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Vieram, no entanto, outros barcos de Tiberíades perto do local onde tinham comido o pão. Depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, todos subiram em barcos e se dirigiram para Cafarnaum, procurando por Jesus, encontrando-o do outro lado do mar. Disse-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes o pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, Pai, nele imprimiu seu selo. Eles lhe perguntaram: Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Tornaram a perguntar-lhe: Que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Qual a tua obra?
Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes de comer pão do céu. Jesus replicou: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Porque desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, o Pai, que todo aquele que ele me deu não o perca, mas o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a verdade do Pai que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam contra ele os judeus, porquanto dissera: eu sou o pão vivo que desci do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe? Como, portanto, diz: desci do céu? Jesus lhe respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu o Pai e por ele foi instruído, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiram entre si, dizendo: como pode este homem dar-nos sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o meu Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também o que se alimenta de mim viverá, e ele mesmo por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Estas coisas ele falou, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: este discurso é duro, quem pode ouvi-lo? Sabendo Jesus que seus discípulos murmuravam por causa disto, perguntou: isto vos escandaliza? Que será, pois, quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos dirige são Espírito e vida. Alguns dentre vós, contudo, não creem. Na verdade, Jesus sabia desde o início quais eram os que não criam e quem era aquele que o haveria de trair. E dizia: por isso é que vós afirmei que ninguém pode vir a mim se não lhe for dado por meu Pai. A partir desse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e não o seguiram mais. Então Jesus disse aos 12: por acaso quereis partir também vós? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhes disse: não fui eu que vos escolhi, os 12?
Um dentre vós, contudo, é um demônio. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes. Este o haverá de trair, mesmo sendo um dos 12. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Assim como ouvimos na leitura, todo aquele que é escolhido pelo Pai, ele é encaminhado a ter Cristo. E aqueles que vão a ter Cristo sem ser escolhido pelo Pai, às vezes está indo só para prejudicar a ovelha de Cristo, pois assim como Judas caminhou com Cristo entre os 12, também o lobo está entrando entre a manada das ovelhas de Cristo, o rebanho de Cristo. Então, a manada de lobos está entrando entre o rebanho das ovelhas, para que assim possam destruir as ovelhas de Cristo. Então, vigiai e orai, pois a oração é quem vai fazer você fugir do pecado. Não tentem enfrentar o pecado, pois nós somos fracos contra ele. Cristo foi o único que conseguiu resistir e lutar contra ela. Nós devemos fugir, mas não devemos fugir para o mundo ou fugir para a balada, fugir saindo da igreja. Vocês que são religiosos, vocês que visitam a igreja católica, que visitam a igreja evangélica, vocês devem fugir para os braços de Cristo, pois só assim vocês conseguirão vencer o pecado, porque ele venceu o mundo e é com ele que também iremos vencer. Então, quando o pecado bater em vossa porta, não abris para lutar com ela, mas antes fujas, dobre seu joelho e vá até os braços de Cristo, pois assim você conseguirá também vencer o pecado. Amém? Que a graça de Cristo esteja com todos vocês, com vossas famílias e com todos que estejam neste planeta. Então, quando forem orares, sempre lembre de orar pelos vossos inimigos, por quem vos machuca, pois não devemos ter oração e fazer oração somente por quem amamos, mas também por quem nos machuca. Assim como Cristo pediu, nós devemos fazer. Amém.